Eu descobri coisas sobre você que você queria que fossem segredo. Você prendeu Bismuto dentro do leão porque ela queria estilhaçar James e você não contou pra Garnet nem pra Pérola. Mas aí você estilhaçou o Diamante Rosa. Agora todo o planeta Natal odeia a Terra e as Crystal Gems e a mim. Você botou todos em perigo e depois sumiu! Vocês concordam comigo que quando um personagem tem mais de uma camada bem construída pra ser explorada, isso torna ele mais interessante? Porque na real a gente é complexo pra caramba, né? E mesmo a gente pensando que tá fazendo bem e sendo o herói, talvez a gente esteja sendo um vilão na história de alguém. Ninguém vai concordar 100% com tudo que tu faz. Pelo menos pra mim, quando o criador tenta mostrar um outro lado do seu personagem, me chama bastante atenção e dá um certo grau de profundidade pra obra. Poucos criadores trazem um lado mais sombrio dos seus personagens, principalmente se tratando de uma animação dedicada a um público mais jovem. Mas Steven Universe é diferenciado, pô. Diamante Rosa, ou Rose Quartz, é uma das personagens que mais divide opiniões por aí, por ter várias camadas e ilustrar bem o que é isso. Alguns acham ela injustiçada e criticada até de forma exagerada pelas atitudes que ela fez no passado, e outras acham que ela é uma pessoa horrível e nada justifica essas atitudes. A Diamante Rosa foi uma das personagens que passou por uma gigantesca jornada de amadurecimento e mudança, e não tem como a gente negar que ela é um dos pilares da história de Steven Universe. Praticamente a Rose Quartz e a Diamante Rosa são consideradas pessoas diferentes, pra você ter uma noção de quanto que ela mudou. Hoje, no meio de toda essa bagunça de ódio e amor, eu quero explorar esse amadurecimento e essas camadas desse personagem tão complexo, de como que ela saiu de uma pessoa extremamente egoísta, tóxica, pra uma pessoa que ainda assim, depois de tudo, lutou pelo bem maior e defendeu um ideal diferente das suas irmãs, e foi uma inspiração e uma heroína pra muita gente. Mas o passado dela não parou de existir por conta dessas atitudes boas, ela errou e isso teve consequências pra outras pessoas e pra ela mesma. Nossa, eu falei muito, né? Foi mal. Prazer, eu sou o Ezel, cara de pincel, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre relacionamentos tóxicos, pessoas egoístas, passado, atitudes terríveis e, por incrível que pareça, amor. A Diamante Rosa era uma personagem que era egoísta, focando apenas em seus próprios desejos e interesses. Eu acho que não é novidade pra ninguém isso, né? Mas, gente, essa atitude não era exclusivamente dela, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Todas as diamantes foram criadas com essa mentalidade, sinceramente, muito paia e muito esquisita. Elas foram ensinadas a descartar os sentimentos das pessoas e se considerarem superiores às outras gente, que não estavam no topo dessa hierarquia e não eram diamantes assim como ela. Bagulho paia, né? E aqui as coisas começam a ficar esquisitas pra caramba. Em meio desse contexto que eu te contei, né, das diamantes, a Diamante Rosa se destacava por pensar de maneira diferente das outras irmãs. Ela se aproximava mais das outras gente que não faziam parte do topo dessa hierarquia. Por ser mais brincalhona e mais gentil e mais aberta com essas gente consideradas inferiores, ela acabou sendo subestimada pelas outras diamantes, que a consideravam infantil e irresponsável para assumir o comando de uma colônia e suas responsabilidades. Quando ela teve sua própria colônia negada, que era uma coisa que ela queria há muito tempo, ela desconta sua frustração de maneira indireta na Volleyball. Porque eu boto fé que essa não era a intenção principal dela, de ter machucado uma outra pessoa, mas acabou machucando, né? Não tem como a gente negar isso. E esse foi o primeiro ato de toxicidade da Diamante Rosa que é impossível a gente não citar e não falar que foi tóxico. Ela não conseguia controlar suas emoções e mesmo sem querer acabou machucando a Volleyball. Então a Volleyball foi afastada do seu cargo durante um tempo e com isso a Diamante Rosa se sentiu sozinha e isolada, porque uma das pessoas mais próximas dela foi afastada. Um detalhe importante que eu não falei é que as diamantes elas conseguem criar outra gente, e esse é um dos motivos que elas se acham tão especiais e tão diferentonas. Então, pra se divertir e passar um pouco do seu tempo e não se sentir tão sozinha, a Diamante Rosa cria um serzinho maravilhosa e fofa chamada Spinel. Ai meu Deus do céu, vamos lá. A Spinel foi criada separadamente em um lugar isolado de outra gente para ser o entretenimento da Diamante Rosa. Então, ela era um brinquedinho que quando a Diamante Rosa precisava dela, ela tava lá disposta a brincar e se divertir. A Diamante Rosa era sua única amiga e também a única pessoa que ela conhecia. Ai meu Deus, tadinha, cara. E aqui acontece o pior, rapaziada. A coisa mais cruel e horrível que aconteceu na vida da coitada da Spinel. A Diamante Rosa começou a enjoar da Spinel, e assim que a Diamante Rosa ganhou a sua própria colônia, que foi o planeta Terra, por ser mais fácil e ter menos responsabilidades, e foi aquilo que ela desejou durante muito tempo, a Diamante Rosa simplesmente não viu motivos de levá-la junto pra colônia e fingiu uma brincadeira. Ai, gente, é muito pai de falar isso, mas vamos lá. A brincadeira era a Spinel esperar ela paradinha no mesmo lugar que um dia a Diamante Rosa iria voltar. E bom, a Spinel inocentemente ficou esperando ela voltar, só que ela ficou esperando ela voltar não foi durante 1 ano ou 3 anos, que já seria muito na minha opinião, mas sim 6.000 anos esperando ela voltar. Você conseguiu me entender? 6.000 anos. A Diamante Rosa fez uma promessa séria com a Spinel. Ela ficou na esperança pra pelo menos dizer tchau, e cara,
isso foi extremamente cruel por parte da Diamante Rosa. Eu poderia explorar mais esse lado da Spinel e a resolução desse arco e os seus sentimentos, porque realmente são sentimentos muito fortes, mas eu tô preparando uma coisa legal pra vocês, então segura aí só um pouquinho, tá? Vai ficar na vontade. Então, depois desse abandono por parte da Diamante Rosa, ela seguiu a sua própria vida, esquecendo a Spinel. Ela começou a observar sua colônia de longe, e nessa época a nossa Pérola começou a servir a Diamante Rosa, e elas ficaram mais próximas por uma simples ideia que a Pérola deu. A Diamante queria interagir mais perto da sua colônia, ela já tinha essa vontade, mas ela não podia ir lá por ser uma diamante, e as diamantes não podem se misturar com as gens, aquele papinho torto que você já conhece, né? Então a Pérola teve a ideia genial da Diamante Rosa se disfarçar de uma das soldadas daquela colônia pra ver de mais perto aquele mundo. E a Diamante Rosa curtiu pra caramba essa ideia, e aqui começa a mudança extraordinária por parte da Diamante Rosa, e começa a surgir uma pessoa que impacta muito no universo Steven Universe, muito mesmo, que é a Rose Quartz. Como eu disse lá no começo do vídeo, muitas pessoas consideram a Diamante Rosa e a Rose Quartz como pessoas diferentes. Mesmo em teoria, né, elas sendo as mesmas pessoas, porque aqui, sendo a Rose, assumindo essa identidade, ela começa a ter mais empatia pelos outros. Ela aprende, né, que não é legal ser da forma que ela era. Muito diferente de quando ela era uma diamante, que não se importava com as outras pessoas. Na real, ela nem pensava que isso poderia machucar ou teria consequências de alguma forma. Claro, porque ela foi ensinada daquela forma, né, a gente não pode descartar isso, mas ela fez isso e machucou outras pessoas. Não é legal, foi bem cruel. Rose então começa a ficar cada vez mais próxima do planeta e de um grupo de seres vivos daquele planeta chamado humanos. Sim, a gente mesmo. Ela começa a perceber o como os humanos são especiais e diferentes entre si, eles possuem uma singularidade e têm uma importância naquele mundo. Ela começa a realmente amar os seres humanos daquele planeta, e como o objetivo daquela colônia era literalmente pegar todos os recursos naturais e acabar com o planeta, ela muda de ideia. De primeiro momento, ela tenta convencer os outros diamantes a deixar aquele planeta livre e tirar toda a colônia dali, mas infelizmente as outras diamantes recusam a fazer isso porque não enxergavam ela como igual. Na verdade, a Diamante Rosa durante muito tempo não foi enxergado como igual pelas outras irmãs. Olha, eu vou te falar, elas precisam realmente de um psicólogo. E gente, eu acho que esse é um dos maiores problemas das diamantes. Não enxergar as outras pessoas como iguais. A Diamante Rosa queria realmente fazer alguma mudança e a sua voz não tinha alcance pra mudar uma atitude, e realmente não tinha. Então ela decidiu sacrificar toda a sua vida no planeta natal, todo o seu conforto, todo o seu cargo ali de diamante, e assumir de uma vez por todas a identidade de Rose Quartz, porque na visão dela só assim que ela conseguiria libertar aquelas pessoas daquele planeta. Claro que, gente, ela não decidiu isso de uma hora pra outra, né? Ela passou bastante tempo naquele planeta, ela conheceu, por exemplo, o Craig, futuro pai do Steven, a fusão Garnet, como agentes diferentes podem se fugir, e como isso é incrível, né? Como a Garnet é linda, maravilhosa. Isso ajudou a ela decidir que isso era o melhor se fazer naquele momento. Ela teve o grande suporte da Pérola, que pra quem assistiu o vídeo sobre a Pérola sabe muito bem como é que elas foram muito próximas, até demais. Ela começou a questionar suas próprias ações e a perceber que havia algo de errado naquele pensamento de antigamente. Então ela tomou duas atitudes que são um dos pilares de toda a trama de Steven Universe. E por causa dessas duas atitudes, basicamente o desenho acontece. A primeira foi ela fingir a sua própria morte como Diamante Rosa. Você já sabe que ela pediu pra Pérola, né, se transformar na identidade de Rose Quartz e fingir que a Rose tinha matado a Diamante Rosa. E cara, na minha visão, eu senti pena da Pérola, de verdade. A Pérola ter toda essa responsabilidade de não poder contar pra absolutamente ninguém, coisa que ela não consegue fazer mesmo depois de anos, é um fardo muito pesado. Então, forjando a morte da Diamante Rosa, ela lidera a rebelião contra os diamantes pra finalmente ser livre. Na minha opinião, essa foi uma atitude que mudou completamente seu destino, porque ela se colocou em uma posição de vulnerabilidade e risco pra lutar pelo que ela acreditava ser certo. Mesmo nascendo em um ambiente tóxico, horrível e bem problemático, ela decidiu fazer o que ela achava ser certo. Ela tomou uma atitude de amor por aquele planeta. E se tem uma coisa que os diamantes não são bons, definitivamente eles não são bons, é demonstrar amor. Meu Deus do céu. Mas ela foi diferente das outras irmãs, isso a gente realmente tem que concordar. Mesmo a Bismuto, uma das suas amigas de batalha, mostrando uma ferramenta que poderia mudar todo o destino da guerra, matando os soldados e talvez 10 diamantes, ela não aceita e esconde a Bismuto por anos dentro do leão. Aqui eu tenho algo pra falar. Eu achei uma pena mesmo ela não contar sobre a Bismuto com as outras Crystal Gems. Eu até entendo a Rose por esconder e proteger de certa forma a Bismuto, porque se a Rose simplesmente não aceitasse, a Bismuto provavelmente iria fazer isso por conta própria, mas ela poderia ter sido mais aberta com as suas amigas, né? Eu acho que um dos maiores erros da Rose foi não ser aberta com as suas amigas. Então a guerra acaba e infelizmente só sobra a Rose, Garnet, Pérola e a Ametista que nasce depois, né? E a Bismuto fica presa lá durante tanto tempo. Então a Rose, muito mais empática, toma a segunda atitude que literalmente muda todo o destino dela. Então ela se aproxima mais da cultura humana e se apaixona pelo Greg, uma pessoa que nunca conheceu igual. E
resolve ter um filho, o Steven. Então ela sacrifica sua forma física para que o Steven possa nascer. E aqui termina a história da Rose Quartz, uma pessoa que não começou muito bem, definitivamente não começou muito bem, cometeu muitos erros e no final tentou ser uma pessoa melhor na medida do possível a visão dela. Bom, agora que você tem todo o contexto, né, eu contei toda a história, eu tentei dar o máximo de detalhes, pelo menos o suficiente pra gente trocar uma ideia, porque sempre tem alguém que não conhece muito o Steven Universo, e eu acho legal incluir essas pessoas pra que elas não fiquem boiando e não entendam nada, né? Se vocês perceberem, esse vídeo foi um pouco diferente e tem duas partes, né? Na primeira parte eu dei todo o contexto da história da Diamante Rosa e na segunda parte eu contextualizei a história da Rose Quartz, né? E aqui eu quero destacar pontos interessantes dessa história e fazer aquela interpretação chuchuzinho, né? Que eu acho que vai ficar da hora. Primeiramente, eu já percebi que existem alguns lados dessa história. Por ela ser uma personagem super complexa, com atitudes questionáveis em muitos momentos, é interessante eu vir aqui e trocar uma ideia sobre, porque eu sempre olho os comentários e tem bastante gente com opiniões diferentes sobre ela. Alguns consideram ela como vilão da história e outros como heroína. Tem até gente chamando ela de Eren do Shingeki no Kyojin. Esse pode, né? Meu Deus do céu. Então é bom a gente trocar uma ideia sobre a Rosângela, né? Olha, é um pouquinho difícil de admitir isso, mas se a gente estivesse nessa história de Steven Universo, provavelmente a gente não seria como o Steven. Bota fé? A gente nessa história provavelmente estaria mais perto de ser a Rose. Mas calma, eu não digo no sentido de nossa, a gente vai quebrar o olho de alguém na raiva e a gente vai abandonar a Spinel, não. Mas sim de errar e buscar mudanças, pegou a visão? A Diamante Rosa errou muito, de verdade. Eu concordo muito com isso. Não foi nada legal ela ter machucado a Volleyball, principalmente ela ter feito aquela crueldade com a Spinel. Tadinha, ela machucou muitas pessoas e sim, ela melhorou depois disso. Ela verdadeiramente amou o Greg, ela conseguiu um grupo de amigas incrível, ela salvou a Terra, mas mesmo mudando, ela cometeu erros. No momento que a guerra acabou, foi uma pena ela não ter pensado na Spinel e simplesmente só procurá-la. Eu vi algumas pessoas dizendo que tinha coisas mais importantes pra Rose fazer na Terra, mas eu não concordo. Eu acho que, assim, a Rose tinha responsabilidade emocional em relação ao Spinel. Foi uma criação por parte dela e eu acho tão importante quanto você salvar o planeta é você pedir desculpa pra uma pessoa que verdadeiramente amava você e você machucou muito. Obviamente, mesmo que ela vá lá e peça desculpas, ela não vai conseguir consertar os erros, a pessoa vai ter que conviver com aquilo, mas pelo menos pedir desculpa, pô. Tem muita gente que não faz isso e a Rose não fez isso também. A Rose, ela poderia ter simplesmente ter chamado a Pérola pra conversar e não falar que ia rolar nada entre as duas. Ela já era bem grandinha pra perceber que a Pérola amava ela. Não conversar com a Pérola, deixar o segredo que ela era uma diamante rosa nas costas da Pérola é muito paia, mano. Eu tenho certeza que se ela fosse mais aberta, com certeza muitos conflitos nem existiriam, de verdade. Infelizmente, as consequências dessas escolhas o Steven teve que lidar, e por isso que eu digo que na realidade a gente tá mais perto de ser a Rose do que qualquer outro personagem de Steven Universo. Bota fé? Porque com certeza a gente já errou com alguém, com certeza a gente já cometeu bastante erros, mesmo que você não perceba agora, talvez um dia você pare e pense que você sim, não foi bom em todas as situações, e eu acho que é impossível a gente ser assim. A Rose é uma das personagens mais humanas do Steven Universo, mesmo vivendo em um ambiente tóxico e egoísta, em um ambiente que não compartilhava o amor, ela ainda assim, quando percebeu isso, decidiu mudar. Ela poderia não ter feito isso, e cara, isso é real demais. Talvez você tenha nascido num lugar bacana, e que bom por isso, mas muita gente não teve essa mesma sorte. Às vezes você nasceu em uma família extremamente agressiva com você, e durante um tempo você também foi agressivo com outras pessoas, mas quando você percebeu, você escolheu um caminho diferente deles. Você criou sua independência emocional e tomou suas próprias escolhas, mas os erros que você cometeu não vão ser apagados, vão ter consequências. Enfim, rapaziada, eu acho que a história da Rose é literalmente sobre erros, acertos e uma vida de arrependimentos e momentos bons. Eu não acho que a atitude da Rose de ter o Steven sacrificar sua forma física foi egoísta. Talvez se a gente colocar no lugar dela, talvez tenha sido uma das únicas escolhas da vida dela que ela realmente teve um significado e realmente fez uma escolha feita com amor, e um dos poucos momentos que ela se sentiu realmente feliz por isso. Ela poderia ter feito de forma mais saudável, eu concordo com isso, antes de ter o Steven, ter tentado resolver todas as pendências emocionais, mesmo que ela tenha tido uma melhora como pessoa, se importando mais com os sentimentos das outras pessoas, nada mesmo justifica o erro que ela cometeu com essas três personagens, de forma nenhuma. Pelo menos no meio disso, né, a gente teve o Steven, uma pessoa muito melhor e muito fofinha, que, cara, foi incrível. Ele conseguiu fazer coisas maravilhosas por ser quem ele é, e com certeza ele trilhou um caminho muito melhor do que a Rose. E é isso, gente. O que a gente pode tirar é que existem oportunidades que você pode aproveitar para ser uma pessoa melhor, independente do lugar que você tenha sido criado. Ainda assim, você pode fazer atitudes boas para as outras pessoas, e que os erros que você cometeu no passado, eles não vão ser apagados independente do que você faça. Rose é um personagem com várias camadas, e Steven Universo foi extremamente maduro de explorar esses temas, de mostrar nas primeiras temporadas
faladas que ela era uma heroína intocável pra depois mostrar que ela cometeu muitos erros e ela não foi tão boa assim como a gente imaginava. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? É sempre bom a gente ver personagens que erram, né? Que são mais perto da realidade de um ser humano, né? Porque todo mundo erra. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você for novo por aqui, se inscreve aí, pô. E se você gostou desse vídeo aqui falando sobre a Rose, provavelmente você vai gostar do meu vídeo sobre a Pérola e a sua independência emocional. Lá eu falo mais especificamente do erro que a Rose cometeu com a Pérola, que deixou consequências bem paias. Muito obrigado por assistir até aqui. Acho que eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau. Até mais.